Bom, pessoal, então esse é o terceiro vídeo da nossa primeira aula. Eu gostaria aqui no final de trazer um pouco para vocês como é que as agências, as operadoras de turismo se enquadram na lei, na legislação brasileira. Então, a gente tem aqui a Lei 11.771, que é a Lei Geral do Turismo, que vai, de alguma maneira, dispor, né, a política nacional sobre turismo, definir o que o governo, o Estado brasileiro entende enquanto turismo. E a gente vai ver que nessa lei geral aqui, eu vou ter uma seção dela, né, que vai tratar justamente sobre os prestadores de serviço turístico, né, em que eu tenho aqui depois a conjectura, enfim, aqui, ó, capítulo 5, né, a prestação de serviços turísticos. E aí vai colocar o que se considera como prestadores de serviços turísticos, né, sociedades empresários individuais e serviços sociais autônomos que prestem serviço de turismo remunerado e que exerçam as seguintes atividades relacionadas à cadeia produtiva do turismo. E aí eu tenho aqui meios de hospedagens, agências de turismo, transportadoras, organizadoras, parques temáticos, enfim. Né? E aí, então, esse tipo de atividade, e as agências vão se incluir aqui, vão necessitar desse cadastro junto ao Ministério do Turismo, que é realizado pelo Cadastur. Né? Eu tenho aqui também, depois, enfim, a título de curiosidade só, né, outras possibilidades de empresas que podem fazer o Cadastur, mas que ele não é obrigatório. E aí, então, a lei geral vai estabelecer, em algumas subseções, vai descrever o que é cada uma dessas atividades. Aqui de cima de hospedagem, aqui vai falar sobre as agências de turismo. Né? Então, vai se entender aqui a agência de turismo como uma pessoa jurídica, então, portanto, uma empresa, né? Mas que também pode ser a partir do MEI, que vai exercer essa atividade econômica de intermediação remunerada entre fornecedores e consumidores de serviços turísticos. Então, é justamente aquilo que a gente estava comentando, né, dessa intermediação, desse caminho do meio entre fornecedor e consumidor. E aí vão ser considerados serviços de operação de viagens, excursões, passeios turísticos, né, organização e contratação, execução de programas, roteiros, itinerários, assim como a recepção e assistência ao turista. Vai estabelecer também que o preço do serviço vai ser uma comissão recebida dos fornecedores, né? Então, isso aí nas formas de remuneração que a gente viu ali no segundo vídeo, ou então a outra possibilidade de agregar um valor ao preço do custo desses fornecedores, né? E aí, então, se faculta as agências cobrarem essa taxa ao consumidor pelos serviços prestados. E aqui vai ter uma ideia dos tipos de oferta, de reserva, de venda que ela pode fazer, então passagens, acomodações, serviço de hospedagem, programas educacionais, né, e ao que as atividades complementares que as agências podem fazer, como, por exemplo, obtenção de passaportes ou visto, transporte turístico, desembaraço de bagagens. Então, isso aqui são outras atividades, né, que não são de caráter exclusivo ou privativo, né, das agências, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Né? Eu tenho aqui uma outra subseção que vai tratar das transportadoras, né? Então, que vão ser essas empresas que têm, por exemplo, um ônibus, uma van ou um barco, né? Porque também está transporte aquático, e que vão realizar itinerários, vão operar os seus próprios itinerários, né? Que vai ser diferente, por exemplo, daquela agência que vai contratar esse ônibus, né? Vai montar todo o roteiro, mas que não vai operar ele diretamente, né, por não ter esse veículo. Tá? Bom, então aqui a Lei Geral do Turismo, o que ela trata, né, sobre as agências e sobre as transportadoras, e aqui depois eu vou ter os deveres desses prestadores como um todo, né, e essa necessidade do cadastro, e aqui as multas, enfim, as possibilidades que existem caso a empresa seja pirata, como a gente diz, né, ou não tenha esse cadastro junto ao Ministério do Turismo, né? Lembrando que esse cadastro é um cadastro, atualmente ele é gratuito, e, enfim, precisa se cadastrar no site lá, né, e subir alguns documentos, como o registro, como alvará, enfim, e outros documentos, né? Enfim, então aqui a Lei Geral do Turismo. Uma outra legislação que eu tenho, que vai ser específica, né, regulamentando essa lei geral, vai ser a Lei 12.974, de 2014, que vai dispor, então, sobre as atividades das agências de turismo. E aí vai se entender aqui por agências de turismo essa empresa que tem por objeto a prestação de atividades definidas nessa lei. E vai ser privativo as agências, ou seja, só as agências de turismo vão poder fazer as seguintes atividades, né? A venda comissionada ou a intermediação remunerada de passagens, passeios, viagens, modalidades aéreas, aquaviária. Então, isso vai ser específico só uma empresa que é uma agência de turismo pode fazer.
Então, se eu tenho, sei lá, eu, por exemplo, um hotel realizando essa venda comissionada, ele vai ter que, de alguma maneira, ter uma agência dentro dele, ou vai se associar com uma agência. Ele diretamente não teria como realizar essa venda comissionada, né? Isso, porque isso é privativo das agências de turismo. Uma outra função, assessoramento, planejamento e organização de atividades associadas à execução de viagens turísticas ou excursões, que é isso que a gente comentou, né, da organização de roteiros, enfim, desse vínculo também com o cliente, né, de dar esse assessoramento, a organização de programas e roteiros de viagem, né, aqui também vinculados a viagens culturais e educacionais, né, em que exista essa intermediação remunerada. E aí a lei vai comentar que as agências de turismo vão poder exercer todas essas atividades, né, as quais são privativas a ela, ou apenas algumas. E aí, então, vai colocar, né, que o que está disposto nesse inciso 1 não vai incluir, então, a organização de programas e serviços de viagem, ou seja, são empresas que vão se dedicar só a essa venda comissionada ou intermediação remunerada. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que vai só vender pacotes de outras, mas ela mesma não vai operar, não vai realizar algo do tipo. Um exemplo que eu tenho aqui é um terminal rodoviário, que vai vender as passagens da transportadora, né, mas não vai exercer organização, assessoramento ou outro tipo de atividade. Ela vai se concentrar nessa venda comissionada. E aí, então, aqui as agências de turismo elas podem também fazer outras atividades, mas as quais elas não têm esse caráter privativo, ou seja, que outras empresas também podem fazer essas atividades, né, como a obtenção e legalização de documentos para viajantes, o transporte turístico de superfície, né, que pode ser feito, por exemplo, também pelas transportadoras, o desembaraço de bagagens, a intermediação remunerada de serviços de carga, né, contratação de hospedagem, locação de veículos, e aqui venda de livros, enfim, e outras possibilidades, né? E aí, então, a lei vai estabelecer duas categorias, né, dessas empresas, que ela vai chamar de agências de viagens e agências de viagens e turismo, ou somente agências de turismo. Então, as agências de viagem e turismo vão fazer as atividades que estão referidas nesses incisos 2, 3, 4 e 5, né? Ou seja, elas vão assessorar os visitantes, vão organizar esses programas de viagem, né, para além dessa intermediação remunerada. E as agências de viagens e turismo, então, elas vão poder adotar essa denominação de operadora turística, tá? E são agências de viagens, simplesmente, sem o turismo, né? É apenas essa venda de passagens, ou essa intermediação de passagens, não tem essa parte justamente de organizar produtos e roteiros e serviços, enfim. A lei ainda vai comentar sobre algumas obrigações que essas empresas vão ter, que são passíveis de fiscalização. E, além disso, né, que ela é responsável diretamente pelos atos dos seus prepostos, inclusive serviços praticados por terceiros. Então, por exemplo, se uma operadora contrata um hotel em outro país ou em outro local, né, ela vai se responder igualmente caso eu tenha algum problema com esse serviço no exterior. Enfim, então, eu tenho essa base o cliente tem, essa proteção do cliente, né, aqui no Brasil, que ele pode acionar a agência de turismo, que também vai ser responsável por esse ato de terceiros. Isso é uma coisa bastante importante.